O sobre divino. Pronto. Então, boa noite a todos mais uma vez. Aqui estamos nós, eu e a Ayrton. E eu estava aqui brincando com o pessoal, que eu só liguei para o Ayrton para fazer uma pergunta, resumiu, ele está aqui comigo para fazer a palestra. Para vocês verem o tamanho e a importância dele estar aqui. Eu escolhi esse tema, eu sempre gosto de escolher esses temas, porque são temas que vão nos rondando, né, na prática da vida, que nos faz pensar. E teve um período em que, aqui no centro, uma pessoa comentou uma situação que ela viveu, e a mãe dela faleceu por um erro médico, e ela sabidamente, foi reconhecido, foi um erro médico, e foi dado a ela a condição de, olha, eu vou levar isso numa esfera judicial ou eu não vou levar isso numa esfera judicial? E ela entendeu que ela levaria numa esfera judicial. E naquele momento, algumas pessoas que estavam aqui nessa sala entenderam que aquilo que ela estava fazendo era uma forma de revanche, uma forma da pequena vingança, vamos dizer assim. E isso veio me acompanhando muito tempo. Aí teve uma pessoa, meu querido Márcio, que falou: a justiça divina não acompanha em nada a justiça humana. E aquilo ficou digerindo ao longo de uns meses. E hoje a gente vai fazer a palestra e no final a gente vai ver se é difícil, se é justiça divina ou não, né? Eu já dei o meu boa noite, dá o seu boa noite. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui, né? Ainda mais da companhia. Eu falei para ela que eu queria assistir a palestra dela, que eu adoro essa animação que ela tem, esse jeito que ela tem de falar e, claro, todo o conhecimento que ela tem. Mas como caiu nessa questão de justiça, e como eu sou uma pessoa que vivo mais as injustiças desse mundo, porque levo elas para as pessoas, então eu tenho mais propriedade de falar de justiça humana do que de divina. Mas, porque afinal de contas, a divisão vai ser assim, na real. Eu vou falar de justiça humana e a Arcanjo vai falar de justiça divina. Bem, combina comigo, eu já estou achando. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Não tá nada bem. Mas vai ficar também? Mas vai ficar, eu tenho certeza, ué. Com certeza. Já falei para tu. Bom, Na frente. enquanto ele vai ajustando aqui para a gente não se estender muito no horário, eu pensei muito sobre Agora você quer ver, né? a justiça divina. Tá bom. Tudo bem, então eu vou falar mais alto, porque estão pedindo para eu falar mais alto. Eu trouxe dentro da justiça divina, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint com o Ayrton, e aí eu fui trazer. Então, esse foi o motivo de eu ligar para ele. Eu só queria fazer um ajuste de fala entre a deusa e Temis, e aí a gente fala o seguinte: qual é essa simbologia da justiça divina? Humana, né? Perdão, a simbologia da justiça. Onde que surgiu? Onde que nasceu? E aí eu quero que o Ayrton fale sobre isso, porque ele vai ter uma propriedade para falar da origem, essa principal personagem. Depois a gente entra numa história de quando a gente criou um marco, né, para a gente falar de justiça e como que ela vem se atualizando ao longo do período. Mas é legal a gente entender aí o que significa o marco que define essa justiça para nós. Acho que é legal a Ayrton falar. Então, assim, essa ideia que a gente tem de justiça, e acho que vale o disclaimer inicial, né? A gente está falando de Ocidente, tá? Isso. Porque quando a gente cair na justiça humana do Oriente, aí é outra discussão, muito mais complexa do que essa, e nem sempre nós estamos acostumados a lidar com ela, tá? Então, a gente está falando de Ocidente. No Ocidente, a gente tem que essa ideia de justiça, esse símbolo da justiça, todo mundo conhece, né?
já viu na frente da Suprema Corte, na frente das cortes superiores, a deusa Têmis, ela surge como uma ideia filosófica na Grécia. Não é exatamente na Grécia, porque a gente também generaliza tudo, né? Na Grécia a gente está falando de Atenas, uma cidadezinha desse tamanho, cidade-estado lá, porque a Grécia, naquele tempo, eram várias cidades, não existia Grécia. A Grécia era uma região, aquela região existia, mas eram diversas cidades, estados, a mais famosa é Atenas, da onde veio Sócrates, Platão, Aristóteles, que morou até pouco tempo lá em Atenas, depois ele foi ser professor de Alexandre o Grande, foi lá morar lá em outra região, na Macedônia, que é uma outra região ali da Grécia. Mas a gente tem essa história, toda essa filosofia, esse mito e tudo mais, mas não era o que era na prática, só para a gente entender, senão a gente cai numa falsa ideia de que lá em Atenas a lei era assim e hoje está ruim. Atenas, isso aqui que a gente está falando, esses mitos, as coisas que a gente estuda, era só para o homem acima de 30 anos, filho de pai e mãe ateniense. Tá? Esses eram considerados cidadãos de Atenas. Então a gente pensa que aquela justiça e tudo mais, que lá era um mar de rosas, e não era. Né? Tinha escravidão, tinha guerras, aliás, as guerras do Peloponeso e tudo mais. O que acontece? Isso é criado filosoficamente na Grécia e para poder explicar para a população, eles adotam a mitologia e criam essa deusa Têmis, que tem algumas características, né? A balança, todo mundo conhece, a espada e a venda nos olhos. Porque, na teoria, e essa teoria que tem até hoje, a justiça tem que buscar balancear as situações para deixar equilibrada. Ela tem que ser cega, no sentido de que ela não vê quem está em litígio, mas sim o litígio em si, não vai considerar se é branco, se é negro, se é homem, se é mulher. Isso da teoria, que eu já expliquei para vocês, que na prática era só para poucos ali dentro de Atenas. E ela tem essa espada simbolizando um poder. Isso é muito interessante, porque a gente está falando, o mito é um pouco mais antigo que isso, mas estamos falando entre 1.200 anos antes de Cristo. 1.200, né? 1.200. Por quê? Porque até então, o que se tinha como justiça era um outro código, que era o comum, e todo mundo já ouviu falar. É o Código da Lei de Talião. A Lei de Talião, que é uma evolução do processo. Falo já? Pode falar. Não, pode falar. Mas deixa eu só pegar aqui um ponto. Quando você coloca, e eu acho que só vai reforçar o que você fala, para a gente passar para o próximo slide, que aqui a gente coloca um pouquinho a linha do tempo, repaginando, atualizando a justiça. Eu acho legal, e foi um dos pontos que a gente mais discutiu, porque o Ayrton, ele gosta de pontuar que isso é no conceito, porque na prática isso não acontece. E, de fato, nem lá e nem hoje. Mas o que é bacana é que quando a gente olha conceitualmente, ela tem uma fidelidade ao que a gente está muito próximo a um conceito divino. Sim, por isso que Kardec, quando inaugura o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz quem? A lição de Sócrates. Perfeito. Sócrates, segundo Chico, é um dos ministros de Cristo que veio à Terra para trazer isso. Por isso que ela se parece com a divina. Então, assim, a gente vai encaixando pontos aqui, né? Mas veja que Sócrates não era perfeito assim, não. Tá? A gente tem que separar a teoria do que é ser mundano. Sócrates, ele era casado com a esposa Xantipa e ele odiava Xantipa. Sócrates chamava Xantipa de megera, carinhosamente.
Por que você fica falando da vida do alheio? Para a gente olha, poder deixa- entender que nem todos esses caras que estão aqui, com exceção de Jesus, que era crístico e que veio sem falhas nenhuma, porque ele era um espírito crístico, e não só um espírito puro, como um espírito crístico, esse sim era infalível. Porque senão a gente vai falar assim, né? Mas se Sócrates era ministro de Cristo, porque esse aqui é o ponto, senão a gente faz conexões erradas. Se Sócrates, que era ministro de Cristo, explica para mim por que ele chamava Xantipa de Megera. Porque ele era chato? Pode ser. Apelido carinhoso. Porque ele era o nome de seu tempo. Machista, numa sociedade machista, numa sociedade aristocrática, numa sociedade que, inclusive, ele combateu, mas existe o homem Não. e existe o que o divino inspirou no homem. Perfeito. E eu Né? acho que aí o divino está para isso. Exato. Né? Então, não está para os aspectos mundanos. Mas o que me chama a atenção também é que, mesmo sendo falíveis, a gente consegue reconhecer a nossa capacidade, que mesmo que conceitualmente, entender algumas virtudes, alguns conceitos tão profundos como estes. Entendeu? Então, assim, e tudo eu sempre gosto de ver num aspecto da evolução. Né? Então, assim, até mesmo nas coisas mais rudimentares, a gente consegue ver a gente evoluindo nesses aspectos rudimentares. Aqui a gente traz o conceito da justiça divina, da justiça humana na linha do tempo, e começa com Lei de Talião, né? E eu achei muito bacana que, na prática, eu ainda falei com a Ayrton, eu falei assim, e na prática a gente não mudou. Ele falou assim, Sandra, a gente mudou e mudou muito. E muito. E ele tem total razão, né? Porque quando a gente fala a lei de Talião já ajusta um modelo, me corrija se eu estiver errada, que é assim, agora é olho por olho, dente por dente, porque antes era, matei o seu filho, eu vou lá e mato a sua família. Então, agora, com esta lei, pelo menos, eu só mato um dos membros da sua família. Tá certo? Menos mal. As leis de Talião, quer dizer, a gente não sabe o que tinha antes porque não foi escrito. Então, a gente tem... A primeira lei que a gente tem escrita, que a humanidade escreveu e está até hoje, que em outros lugares pode ter escrito num pergaminho que se perdeu, né? É uma delas, das leis de Talião, são várias leis, né? Que estão escritas no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele foi escrito em pedra, então não vai ser fácil apagar, a não ser que você perca a pedra. E lá, isso foi trazido a Hammurabi, na Babilônia, 1700, 2000 anos antes de Cristo. Então, ele começa a escrever uma legislação, ele não, né, mas ele leva o nome dele, porque ele era o governante daquela região. A Babilônia, para quem não sabe, é onde é hoje ali aquela região do Iraque, tá? E aí você começa a escrever, ele escreve. E o que é essa evolução? É isso que a Sandra falou. Ele falou assim, não, fulano ia lá, matava meu filho. Eu me sentia no direito de ir lá matar a família dele inteira. Aí ele sentia no direito de vir matar minha tribo toda. Então, essa evolução do processo legislativo foi, olha, que a gente sintetiza, né, em olho por olho, dente por dente, é muito mais do que isso, né? Tem várias outras normas ali, tipologias, mas uma delas é, olha, se ele arrancou um olho, você tem direito de ir lá arrancar um outro olho. É o início de um processo evolutivo de se trazer uma justiça. E daí que vem o símbolo, inclusive, da própria espada, onde você tem uma autoridade que sai da mão dos indivíduos e já fica numa instituição. Começa, assim? porque naquele tempo ainda não era o Estado. O Estado, Perfeito. ele disciplinava, mas ele te dava o direito de fazer. Com a Grécia, e aí você coloca bem ali a República de Platão, ele começa a estabelecer como que é uma república no mundo ideal, tá? Então, Platão começa a discutir sobre as formas e tal, de como que a gente deveria governar o mundo, qual seria a melhor,
E ele vai discutindo várias formas e tal, e ele vai chegando no modelo adequado. No modelo adequado, a espada, que na verdade vem já do mito, Platão não inventou esse mito, nem criou a deusa Têmis, mas já era algo trazido, a espada representa o poder do Estado. Porque quando o Estado aplica a lei, a justiça, toma para si, ele tira do cidadão, tanto que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, até hoje. Né? Por quê? Porque ao fazermos justiça com as próprias mãos, podemos extrapolar. Porque o que diz a lei num caso de homicídio? Fulano foi lá e matou alguém. A pena é de tanto a tanto. Mas se é minha filha, talvez eu me ache no direito de aplicar a lei de talião. Eu acho que para os outros é justo a lei do Estado. Mas para mim eu acho que é injusto. Eu vou lá e quero matar. Né? E aí o Estado fala, não, você pode sentir esse desejo. E esse desejo até é justo, eventualmente dentro de um conceito. Mas você não pode ter a espada. Porque se você tiver na tua mão a espada, pessoas podem fazer atrocidades. Então esse é o conceito da espada dentro do Estado tomar para si o direito de punir as pessoas. Então você já pode até continuar aqui quando a gente fala da lei de talião, que é o que a gente acabou de falar, olho por olho, dente por dente. Então aí se tinha, aí vem o Estado te auxiliando dentro desse processo para que não haja esse tipo de, daqui a pouco vamos dizimar o mundo em função dos meus próprios interesses. Essa ideia de Estado primordialmente surge com o Império Romano. Sim. O Império Romano é quem... Os gregos eles só pensavam, não botavam nada em prática, né? Os romanos é que começaram a implementar. O romano ele tinha uma característica fantástica, eles dominavam um povo, e eles dominaram todo mundo conhecido da época, e eles aplicavam a lei romana para quem era dominado, mas eles eram tão legais que eles se apropriavam de tudo que era bom do dominado. Isso é bom, incorpora para Roma, traz para Roma. Inclusive as religiões. Roma era totalmente libertária em religião. Então, claro que a gente fala de Roma e o crescimento, mas Roma você podia praticar qualquer religião. Era tudo tranquilo. Então, e uma das coisas, quando eles dominaram a Grécia, eles pegaram, falaram, que legal esses gregos, né? Eles não aplicaram nada disso do que eles fizeram, mas nós vamos aplicar. Então, Roma instituiu essa figura da justiça, de nomear os magistrados, de ter várias coisas. Só que isso se perde com a queda de Roma. Continua. Porque Roma você tem também, a gente fala de Roma, Roma são 1000 anos. Lembra que a América não tem 1000 anos. Só porque, senão a gente sintetiza. Roma tem um período de pequeno no início, que era uma monarquia. Depois ela tem um bom período de democracia, que era a democracia romana. E depois ela tem um longo período de império. Tá? 400, quase 500 anos de império, que começa com César, Júlio César, né? E termina com o último imperador romano, que perde o trono em torno de 500. Vamos colocar o Império Romano Ocidental, porque o Império Romano Oriental vai para mais 1000 anos ainda. Tá? Então, aí nesse período aqui, que é o que a gente chama de Idade Média, mais ou menos, porque esse também é uma coisa muito conturbada, o que é a Idade Média. Mas vamos considerar, dentro do contexto da Idade Média, a queda do Império Romano do Ocidente até 1648, que é o final da Guerra dos 30 Anos. Tá? Por que tem essa data muito clara? Porque ali você começa a surgir o Estado moderno. Então, esse período de 1000 anos é o que a gente vulgarmente chama de Idade Média, que também tem uma coisa maluca. Porque às vezes a gente fala de Idade Média, a gente fala, porque é a igreja, né? Sim, mas isso já é na alta Idade Média, porque na baixa Idade Média você tem uma loucura, porque Roma é dizimada pelos bárbaros, há uma implementação do sistema de barbárie, não existe, a gente nem sabe dizer o que era justiça ali, porque não existe nada escrito, dissolveu, não é que nem o Roma, que tinha tudo catalogado, hoje a gente consegue ler, a gente pega lá
Platão, que foi guardado depois, você pega depois em Roma, você pega as meditações de Marco Aurélio, você lê como é que era Roma. Então, mas esse período da Idade Média, principalmente a da Baixa Idade Média, era um negócio feudal, era uma coisa que cada um aplicava no seu feudo, a sua justiça e tal. Vamos para a alta agora. Na Alta Idade Média, você tem a Igreja Católica assumindo as funções, muitas vezes, de Estado, não Estado propriamente dito, que Estado, como a gente vê hoje, é 1648, tá? Então, nesse intervalo aí que nós estamos falando de 800 anos, 600 anos, que é muito tempo, né, gente? Você tem o auge, você tem o começo da igreja e o poder da igreja, e depois ela vai se tornando a religião oficial, e você tem a tal ponto que alguns historiadores costumam dizer que no trono do último imperador romano sentou o primeiro papa, né? E aí você tem uma transição de poder humano. Lembra que isso não é uma crítica à Igreja Católica como instituição, mas sim como uma análise histórica do que aconteceu. Ok, mas só que... Era o tempo que houve essa fusão das duas áreas. E mesmo assim, vamos lembrar, é uma evolução do sistema de justiça. Pelo menos, e veja, o que você tinha? O Império Romano aplicando a justiça que não era essa grega, porque ela também só funcionava para algumas pessoas, e dependendo do que tivesse condição, funcionava ou não. Depois você tem um período que é um abismo, porque cada região aplicava um negócio de justiça, e você tem a institucionalização de novo da igreja, tomando o poder, tomando os postos, com o surgimento também dos primeiros reinos e tal, cada um impondo, e você tem uma ideia de que, vamos dizer assim, a justiça não piorou, ela melhorou, sob o ponto de vista do que ela era. Agora, o que é difícil, e aí é o que é o intragável, é a gente matar em nome de Cristo. Aí é que é o problema. Mas enquanto justiça, uma análise de justiça, especificamente, você não tem uma piora. Não. Você tem sistemas de legislação, você tem um código canônico, você tem uma forma de aplicação da lei. Claro, se eu entendesse, eu tivesse poder e entendesse que a Sandra era bruxa, ela ia ser queimada. Agora, se eu não tivesse poder... Nem cara de bruxa eu tenho. A gente pode imaginar que eu chamaria de esses modelos primários de conceito da justiça como se fossem experimentos da humanidade. Não experimentos, eu diria, pensados. Entendi. Sim, eu não tenho dúvida sobre isso. Se a gente for... Desculpa, deixa eu só cortar um... Porque, assim, se a gente for pensar, que eu acho que esse é o grande movimento aqui dessa palestra, se a gente for pensar que tudo que nós fazemos, é sempre uma tentativa, erro e acerto para se tornar aonde? O modelo, né? A gente vai ser a imagem e semelhança. É igual criança. Para a criança aprender a escovar os dentes, primeiro ela vai colocar o creme dental na testa, às vezes vai colocar a escova errada, e isso somos nós. Se a gente extrapola, vai apertar, vai fazer uma lambança toda, e esses somos nós à luz da vida. Em qualquer área. Isso, em qualquer área. Como é que era a odontologia nessa época? Imagina tirar um dente sem anestesia, por exemplo. Não. Você tinha, né? Tirar um dente, você nem pensava, né? Você não tinha nem instrumento. Não tinha. Como é que era a medicina nessa época? Tudo era assim. Então, assim, a sociedade como um todo, ela vai fazendo assim, ó. Mas no final, quando a gente olha no macro, você vê o procedimento assim. Aí acho que um ponto importante para a gente antecipar. O que é a justiça? Qual é o melhor conceito da justiça humana? Tá bom. Porque aí a gente vai conseguir ver esse movimento. O que a gente definiu? E aí, porque a gente vai chegar no século XIX, na verdade um pouquinho antes disso, na Revolução Francesa, e a gente começa a ter mais firme essas ideias do que é justiça. E a Revolução Francesa traz esse slogan da justiça no seu estandarte. Liberté, iguauté et fraternité. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se a gente for analisar, esse crescimento da justiça são nessas três áreas.
A gente tem crescimento na liberdade, crescimento na igualdade e crescimento na fraternidade, que é o que a gente menos ainda cresceu, né? Mas se a gente for ver, mesmo na Idade Média, onde a gente acha que não tem justiça, teve um crescimento na legalidade. A gente pode não concordar com a lei. A gente pode, isso é um direito nosso. E tá certo. Mas assim, se a gente for pegar a escravidão especificamente como lei, quem praticava não era ilegal. Não. Não era, mas era imoral, era antiético, era Mas a e gente é não tinha ainda. nem conhecimento sobre isso, né? Então, isso que vem repaginando. E isso. Né? E aí a gente foi evoluindo esses conceitos e vamos... Espera um pouquinho. Nós vamos afinando isso aqui. Peraí. Igualdade, o que é igualdade? Porque igualdade na Revolução Francesa também não é a igualdade que a gente tem hoje. Aliás, vocês, meninas, só conseguiram chegar nessa igualdade ontem. Ontem à noite ainda. Isso, e é por isso que a gente sente os reflexos. Das últimas horas. E por isso que a gente sente os reflexos ainda. Por que a sociedade ainda é machista, ainda é discriminatória? Porque foi ontem essa conquista. Essa conquista leva tempo para a gente... Eram poucos que eram contra, porque sempre teve o do contra. Claro. Isso aí está errado. Isso aí está errado. E eu sempre mostrando a gente, a turma que encarna para poder mostrar o certo, mas a gente não era a grande maioria. Né? É por isso que eu dei essa aula muitas vezes sobre justiça, né, que é a teoria geral, início da justiça e tal, introdução ao pensamento jurídico, e eu falava assim, muitas perguntas assim, por que a gente gasta tanto com o sistema judiciário? Não era mais barato fazer um sistema de computador, agora tem inteligência artificial, né, com if then. Se acontecer isso, then essa resposta. Era mais barato. Só que o problema desse sistema é o seguinte, se a gente mantiver esse sistema ao longo da história, if mulher, then não tem os direitos. If negro, then escravo. E o computador vai replicar essa informação, então alguém tem que pensar diferente contra o sistema normativo e começar a criar, elastecer conceitos. Porque o direito evolui desse jeito. O direito vai evoluir dentro dessa dinâmica. Alguém, como a Marisa colocou, alguém tem que se revoltar e falar, não pode. E é por isso que Kardec é fantástico. Quando a gente olha Kardec escrevendo o Livro dos Espíritos, falando sobre escravidão em 1850, lembra que a escravidão do Brasil acabou em 1888? Isso aí. E o cara falando assim, vem um espírito que fala assim, mas e se lá naquele país a escravidão for legal? A pessoa nem concorda, mas ela foi lá e fez a escravidão porque estava na lei. E a resposta essa resposta serve para todos os... Ela fala de escravidão, mas ela serve para sempre, para tudo. O errado é sempre o errado e não há subterfúgios que você possa adotar para tornar o errado certo. Isso é fantástico. Isso é... Eu falei assim, olha, você pode falar. Mas é claro que conceitos foram sendo afinados. As pessoas não tinham ideia de que estava errado. Ou tinham, mas deixavam para lá. Acho que não conseguia internalizar, né? Havia uma brutalidade, né? Então, vamos pensar sempre na justiça no sentido de que é um processo evolutivo dentro desses 3 pilares. Você escutou o nosso grupo de oração de hoje, viu? Marcelo? Falando exatamente sobre isso. Olha só, está tudo sintonizado e ele falou maravilhoso, porque a próxima quarta-feira ele vai dar sequência a essa palestra. Aí, tá vendo? Acho que eu vou vir. Já tô achando. E uma coisa que foi falado ontem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus falou ontem, né? Há 2000 anos que ele falou isso. Você falou... maior é amar o próximo filho. É o parâmetro, né? Tudo que for contra isso vai estar perdendo. Entendeu? Por mais tempo que leve. Tudo que causa dor vai ter que sair de cima. Então, o amor vai estar sempre... E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 873, ele diz assim, o sentimento da justiça está na natureza, ou é o resultado de ideias adquiridas? Ele está de tal modo na natureza, ou seja,
Ele é inato a nós. Então, por que que lá atrás nós conseguimos criar tão bons conceitos? Porque isso está dentro da gente. A gente não consegue reproduzir algo que não está dentro da gente. Não conseguimos ainda exercitar na sua maioria das vezes. Mas nesse momento, conceitualmente, eu consigo fazer isso. E que ficamos revoltados com a simples ou com a ignorante ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral se desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Ou seja, nós conseguimos desenvolver isso, nós não conseguimos criar isso. Então, a nossa ideia de criar a justiça é uma ideia, muitas vezes, pueril, né? Eu só estou organizando algo que já vem dentro de mim. Mas, às vezes, Sandra, é que assim, esse é um conceito complexo dentro do direito. Aliás, é uma discussão que tem 3.000 anos e não se chega numa resposta. Porque você tem ius naturalismo. E existem coisas que estão certas, que são do direito natural. Ius naturalismo é o direito natural. Essa era uma discussão desde a época dos gregos. O direito sai da natureza ou decorre da criação humana? É o ius naturalismo ou o ius civilismo? Né? Onde que está o direito? E, na verdade, fica discutindo, mas são os dois. Porque, veja, existem direitos inerentes à própria natureza. Direito à vida, direito à liberdade, direito a explorar o meio ambiente. Não temos esse direito? Cortar uma árvore, construir uma casa, nos proteger do frio. Não temos isso. O problema é quando esses direitos conflitam entre si. A que ponto eu tenho o direito de explorar o meio ambiente? Eu posso cortar uma árvore para... Agora eu vou cortar todas as árvores. Então, a que ponto a minha liberdade ela pode ser exercida? Eu sou uma pessoa completamente livre para fazer o que eu bem quiser? E aí você... Mas e a liberdade do outro? Então, o problema do ius naturalismo é que depende do conceito ético, do conceito de nascimento, do conceito filosófico, do conceito da família. Então, porque se a pessoa nasce numa família completamente embrutecida, ela acha que o direito dela é agredir os outros. É um direito dela, porque foi o que ela fez. Sim. E aí você tem então, o direito também sai da sociedade num processo evolutivo, que é estabelecer limites de direitos. Porque a gente tem um sentimento de justiça, mas a gente é cego no nosso direito. A gente extrapola, a gente não pode ter a espada da justiça na mão, porque a espada sempre vai estar favorável a gente. Então a gente precisa ter um conceito externo, ainda que eventualmente são conceitos complexos e difíceis de, né? Por exemplo, eu não posso... Conceito de bom senso. De bom senso, mas eu não posso montar uma empresa... Mas aí, Ayrton, deixa eu só te perguntar uma coisa. Ok, entendi o que você falou. Mas o conceito de justiça, até mesmo para a gente criar um parâmetro se é certo ou não, isso está dentro de nós. Claro, porque no princípio, no cerne, nós temos um agente, um princípio de Deus. Porque a gente, especialmente nós, eu estou falando, agora esqueçam totalmente a área do direito. Vamos pensar como o que nós temos, enquanto o que Kardec nos trouxe, os espíritos nos trouxeram e toda a literatura. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos o cerne do amor em Deus, de Deus, nós temos a semente da justiça de Deus, nós temos tudo isso. O problema é que é semente. Então, mas o desenvolvimento vai ser igual a escovar os dentes quando você beber. Você vai aprendendo, fazendo errado aqui, fazendo errado acolá. Inclusive, eu coloco até essa frase assim, que a voz da revolta seja a voz da justiça. Se fosse tempos atrás, eu falaria que isso está totalmente coerente. Hoje, eu olhando essa frase, eu não consigo acomodar a justiça na revolta. Então, isso é um processo que a gente vai se atualizando, que a gente vai... Não pode ser assim, Sandra. Enquanto eu não me indignar com a injustiça, eu não busco a justiça. A injustiça tem que me indignar, senão eu vejo o racismo e digo, todo mundo é racista, então vamos ser também. Isso. Não, olha, todo mundo mata
por causa desmata a floresta, também vão desmatar, que a gente tem que se indignar. Eu acho que aí a voz da revolta é isso. Quando você se revolta com uma situação abusiva, pronto, já é uma voz. Aí o outro também não quer mais aquilo. O outro, tudo aquilo contamina um certo número de pessoas, e tem que ser um bom número, senão não tem mudança. Então, Ma, eu entendo o que você fala. Quando a gente fala na justiça humana, eu concordo plenamente com você. Mas se hoje a gente está falando que queremos chegar na justiça divina, eu acho que há um exercício nosso de encontrar. Eu nunca vi em Jesus, que é o nosso exemplo, as práticas de revolta. Isso não quer dizer que ele não se... Não, mas esse... Não, mas aí eu discordo um pouco, Sandra, porque assim, a revolta é que depende do conceito de revolta. Claro, revolta é pegar a revolta, é colocar lá, atear fogo e tal. Não é isso. Mas Jesus foi o cara mais revoltado com a legislação que tinha. Mas não no conceito que a gente coloca. É Sim, isso não que eu no estou conceito falando. de fazer. Aqui é isso. Eu estou colocando a revolta nesse contexto. A nossa revolta não é a mesma revolta de... Então, ele se manifestava, ele colocava a sua autoridade sobre aquilo que ele não concordava. E hoje nós somos revoltados, a gente bate o pé, a gente mata, a gente pega lá e joga lá o coquetel Molotov. Mas é outro conceito de revolta, né? Não, porque, por exemplo, gente, mas é onde nós estamos hoje. O Jesus, por exemplo, por que ele foi... Eu falava ontem no meu evangelho, em casa, né, com as pessoas, falei assim, olha, só podia culminar na crucificação, não tinha como. Porque ele veio para falar tudo contra o que estava na lei, no entendimento deles da lei daquele tempo. Ele falou assim, ó, para começar, Marisa falou um ponto. O princípio norteador é o amor. Mas o que é o amor? Como você entende o amor? Aí você fala assim, não, você vai pegar, não, tá lá, eu já falei sobre isso, vou falar bem rápido. Assim, bem rápido mesmo. Então, o que é isso? Bastante rápido. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Ok, esse é o primeiro mandamento. Mas não é isso que está escrito. Pega o primeiro mandamento para ver se está escrito lá. Mas não pega onde você está lá na Bíblia que você escreveu na mão. Pega lá no Êxodo. Vê se está escrito isso. Primeiro você vai pegar no Êxodo, você vai achar que tem uns 35 mandamentos, não 10. Já começa daí. Você vai ler, cadê os 10 mandamentos? Onde é que está escrito? O mandamento não é esse. O mandamento é não dar nome a Deus, não colocar forma a Deus, não colocar não sei o que lá, não... E aí você fala, da onde que os caras tiraram isso? É muito louco. Aí você vai lá em Deuteronômio, que é a lei de novo, porque 1000 anos tinham se passado, a lei todo mundo falando, discutindo, parari, parará. Eu falo assim, ó, aquilo ali significa ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todos os seus muitos. Tá, mas como é que você ama a Deus? Aí, puxa. Tá vendo a interpretação da lei? Aí, beleza. Aí, puxa, como é que ama a Deus? Ó, a conclusão tá em Levítico. Eles pensaram de novo, sabe uma coisa? Você só ama a Deus quando você ama o seu próximo. Acontece que próximo não existe essa palavra em hebraico. A palavra é irmão. Esse é o problema da interpretação. Aí você fala assim, beleza, ama o seu irmão. Eu tenho um irmão, uma irmã. Então eu preciso fazer alguma coisa pro Thiago e a Angélica casaram dela. Eu não tenho que fazer nada, porque eu amo um irmão, ela é minha irmã. Isso é interpretação. Olha que complicado. Ué, o que está escrito na lei? Não é irmão? É sim que nós somos. Porque a gente perde o foco. A gente fica discutindo, e aí o que Jesus veio e falou assim, não. E aí você começa, quem que é teu irmão? Quem que é meu irmão? Porque essa é a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus. Quem é meu irmão? Não é quem é meu próximo. Porque quem é o meu próximo, você pode falar assim, eu tenho que amar a Sandra, mas a Marisa que está longe, eu não preciso amar. Porque ela está longe, é só o próximo. É isso que está dizendo a lei? Você vê como uma interpretação. Mas ele tem bom senso. Mas bom senso para mim é um. Bom senso para Hitler na Alemanha nazista era diferente do meu. Isso. A ignorância vai ainda sendo... E aí você vai, beleza, ok. Então, e é isso que Jesus
se revoltou com a lei. Até nessa daí, que é a mais básica das leis. O que Jesus falou assim? Você não sabe quem é o teu próximo? Aí ele fala assim, quando você estiver caído, você vê quem que você quer ajuda. De quem você quiser ajuda quando você estiver estirado no chão sofrendo, esse é o seu próximo. Mas mais ainda, ele fala assim, não é para amar o seu amigo, não. Ama o teu inimigo. Porque amar o amigo, até os judeus falam, ama. Até os gentios. Ora por aqueles que... Então, olha como ele vai revoltando esse processo de revolta, não uma revolta de criar uma revolução, né? Mas de criar uma revolução sentimental, de pensamento, fala assim, olha, é para amar o inimigo. Só que daí isso é pior. Porque daí, tipo assim, aí as pessoas na interpretação assim, mas como é que eu vou amar um inimigo? E aí as pessoas pensam naquele amor de levar para casa, trazer, servir uma janta. Não é isso que Jesus falou? Em um momento ele falou para fazer isso. E aí precisou vir Kardec 1800 anos depois para falar assim, cara, amar o inimigo é não desejar o mal, é orar por ele, é fazer o bem se for tal. Não é levar ele para tua casa. Não é servir a janta para ele. Agora, se for preciso ele precisar e você fizer isso, que bom. Mas não é devotar para o seu inimigo o amor que você devota para o seu amigo. Então, essa é a revolução que Jesus... Mas você vê que isso é um pensamento que demorou 2000 anos para se formar. Porque até então a gente achava que ia amar o próximo. E na época de Jesus, o próximo era os filhos de Israel. Porque em Levítico está dizendo, filhos de Israel. Eu acho que dentro desse conceito que você está trazendo, né? Que eu já estou aqui no freak-out do horário. Agora você vai ouvir eu, agora você vai ficar quietinho um pouquinho e nós vamos evoluir aqui. Dentro do que você traz, eu acho que só reforça o quanto que a gente ainda, graças a Deus que nós temos um modelo, e graças a Deus que a gente tem uma estrada, a gente tem uma jornada. Porque, assim, dentro da justiça dos homens, a gente vê que ela é transitória, que ela é limitada, que é o que você acabou de falar, refletindo as nossas condições morais, aonde nós estamos, né? Então, a gente ainda tem muitas ações que privilegiam muito os meus, né? Os meus muitos, seja com pessoas, seja os aspectos materiais. Não temos uma visão hoje tão imparcial, não conseguimos ainda ter uma visão imparcial. Eu faço curso, e dentro desse curso de filosofia, nós estamos falando do que é verdadeiro, né? Então, assim, que é muito importante a verdade. A verdade tem que sempre sobrepor a qualquer coisa. Aí teve uma pessoa que falou assim, é muito difícil, nesse mundo, a gente ser verdadeiro. Pensa que um político, dê um exemplo lá de um político, não político, uma pessoa que precisa tomar uma grande decisão, que pode não beneficiar outras pessoas e se vê ameaçado, olha, eu vou matar seu filho para que você não tome essa decisão. O que você acha? Você acha que essa mãe ela vai abrir mão desse filho e ele vai fazer o que é certo? E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Quanto de nós hoje somos a Joana de Cusa, né? Porque ela fez exatamente isso. Quanto de nós temos ainda esse senso do que é justo, daquilo que eu acredito? Então, embora a gente ainda esteja caminhando, mas é claro que a gente consegue ver uma evolução quando a gente fala dos direitos humanos, da questão da equidade, pelo menos o conceito do que a gente fala do que é equidade, conseguimos fazer em 100%, mas é muito melhor do que era antes, né? Então, antes a mulher não tinha nem direito à palavra, e se a gente for pensar em alguns países, isso ainda acontece. Então, a gente vê que nós temos um caminho para poder seguir. E aqui, eu acho bacana a gente começar a pensar ok, eu entendo que hoje eu tenho um lastro ainda muito grande
para entender o que é essa justiça divina. Mas se eu tivesse que olhar, e muitas vezes a gente vê situações em que a gente não consegue enxergar a justiça. A gente tem muita dificuldade de enxergar a justiça. E aí muitos de nós, por não conseguirmos enxergar essa justiça, a gente acaba questionando essa justiça divina. E aqui eu queria trazer uma fala de Joana que eu achei tão bonito, que ela fala o seguinte: a prática de justiça. A verdadeira justiça é aquela que fundamenta no amor, na compaixão, e que entende que as limitações do próximo oferece a ele novas oportunidades de crescimento sem alimentar revanchismo ou a crueldade. E eu achei aquilo de uma nobreza assim profunda, e o quanto que nós estamos preparados para fazer isso. E aí eu fiquei pensando, será que hoje a gente consegue ter esse tipo de lampejo para a gente conseguir encontrar aqui essa prática da justiça? Eu fiz esse exercício comigo para saber se eu conseguia localizar algum momento da minha vida que eu conseguia ter isso. Se eu conseguir, eu já vou compartilhar com vocês. Mas eu também penso que todos nós, em graus maiores e menores, nós também conseguimos. E se a gente consegue lembrar destes exemplos, a gente consegue tornar esses exemplos mais frequentes na nossa vida. Teve o caso de uma pessoa, acho que não sei se teve um caso desse menino, eu esqueci, eu não coloquei o nome aqui, eu não vou lembrar o nome, mas a situação vocês vão lembrar. Não muito distante, uma policial estava voltando para casa e ela errou o apartamento dela e ela entrou num apartamento de uma outra pessoa. Estava escuro, ela achava que era o apartamento dela e ela viu alguém mexendo nas coisas dela. O que ela fez? Atirou e matou. Era um homem que estava no apartamento dele e ela entrou no apartamento errado e matou essa pessoa. Enfim, ela foi à júri. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas ela foi à júri e esse menino aqui, que é o irmão desse moço que faleceu, que ela matou, ela foi condenada. Ponto. Sei lá, ele deve saber os códigos lá todos, mas foi condenado. Esse irmão pediu permissão para o juiz para ir dar um abraço nela. Porque ele entendia que a justiça maior que ela teria é a consciência dela. E aí é que eu comecei a falar assim, uau, aí é que a gente vê a consciência divina. É aí que a gente vê a história de Judas, que quando Judas se dá conta do que ele fez, ele entregou de bandeja Jesus, e não era isso que ele queria. Qualquer coisa que ele fizesse, qualquer coisa que nós, humanos, fizéssemos a ele, seria muito pequeno perto da consciência que ele teria. Aí, lembrando de um exemplo mais próximo, bem longe de me considerar como essas pessoas, e isso só me veio... Eu já tinha esquecido essa história, e hoje veio isso à tona como um exemplo de que isso é possível. Eu morei em Curitiba, não sou curitibana, mas eu trabalhei no Boticário muitos anos. Sorte para você. Não é, não. Eu bem gosto. Eu sou curitibano. Eu trabalhei no Boticário durante muitos anos. E aí, quando eu entrei para trabalhar, eu era a única mulher negra no Boticário. E as pessoas tiveram muitas resistências em relação a mim. E aí eu lembro que o meu grupo, especificamente, eles tinham uma sigla que eles falavam para mim o que era. PL, pega isso aqui para mim, por favor. Eu não sabia o que era, ir lá e pegava. Eu falei, mas o que é PL? É uma forma carinhosa de chamar você. Eu falei, bacana, e ok. E PL para cá, PL para lá. E aquilo começou, eu falei assim, mas por que eles estão me chamando dessa forma?
E tinha uma pessoa que trabalhava comigo e falou assim, Sandra, eu vou tentar descobrir o que é. Ela era lá das redes internas, e aí eu vinha saber que essas pessoas, por ter lá sua chefe negra, não estava muito bacana, eles me chamavam de Preta Lazarenta. Esse era o meu nome. Aí eu falei assim, mas gente, como que é isso? Num primeiro momento, aquilo me chocou de uma tal maneira, eu me senti violentada, me senti tudo que você possa imaginar. Eu me senti agora. Mas esses somos nós, entendeu? Esses somos nós, e a gente tem que olhar para isso e entender que a gente precisa ajudar nós enquanto humanos, né? E muito bem, naquele primeiro momento eu fiquei muito louca da vida, fui falar com o meu gestor, e o meu gestor falou assim, Sandra, eu não posso fazer muita coisa. Eu falei assim, bom, se você não fizer alguma coisa, eu vou para os jornais. Eu fiquei louca, vou para os jornais, eu vou à televisão, eu vou na Globo, eu queria fazer tudo. E aí chamamos lá o RH, enfim, o RH falou assim, Sandra, se você quiser, então resolvemos a situação, algumas pessoas tinham uma prática extremamente abusiva mesmo, alguns deles foram demitidos por justa causa, e teve uma pessoa que ele falou assim, Sandra, você vai decidir o que você vai fazer com as pessoas. E teve uma pessoa que ela precisava muito daquele emprego. Ela precisava muito daquele emprego. Para ela era muito importante estar ali pelo contexto da vida que ela tinha. E aí eu virei e falei, eu não vou mandá-la embora. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Porque eu dei a ela a oportunidade de rever o que é racismo. Eu dei a ela a oportunidade dela virar para a filha dela e falar, a sua mãe errou aqui, num belo dia, e eu não quero que você cometa esse mesmo erro. Quando a filha dela voltou para casa e falou assim, mãe, o menino falou que eu sou preta, olha só o que eles estão me falando. E ela teve a oportunidade de fazer isso. Foi fácil? Claro que não. Mas hoje valeu a pena? Valeu. Você entende? A prova é o exemplo de amar o seu inimigo. Entender, perdoar e a ação não é ensinar. E assim, e a gente teve uma convivência que foi muito boa, porque eu verdadeiramente eu quis fazer isso. Fiz isso em todos os momentos da minha vida? Não, não fiz. Mas este momento eu fiz. E eu trouxe isso como exemplo, porque eu tenho a certeza que cada um de nós aqui tem um momento da nossa vida que a gente consegue ser justo com a gente, com o outro. Não me senti injustiçada, e eu também não me senti que injusticei alguém. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Eu acho que isso é um exemplo que foi muito bacana. E aqui tudo para deixar agora a fala, que vai ser mais 2 horas. A gente vai começar a introdução para a semana que vem. Isso. E aí, por que a gente fala que a justiça humana está muito longe da divina, embora a gente ficou claro que ela melhorou nos últimos anos, né, senhor? Não? Desde os últimos 2000 anos a gente melhorou muito. Não foi pouco, foi muito. Perfeito não é e não vai ser tão logo. Porque para implementar a perfeição da justiça, porque só existe uma justiça perfeita, a justiça divina. E se a gente não entender o conceito da justiça divina, fica difícil a gente raciocinar. Então, olha só. A Marisa colocou, a justiça divina é baseada no amor. É isso. Mas o que é o amor? Como que ela é aplicada na prática? Então, ela tem 2 caminhos. A justiça divina, ela é aplicada no conceito de justiça, por isso que ela chama lei de justiça, amor e caridade, tudo junto. Mas como é que você aplica essa justiça? Como é que, pelo menos o que a espiritualidade nos traz dentro do nosso parco conhecimento, porque a gente ainda não tem noção do que é o amor divino. Nós temos uma mera, mais ou menos a gente olha e uma noção a gente não tem. A gente tem uma percepção, no máximo, da justiça divina.
E graças a Jesus. E aí ele fala assim, então a justiça divina, e aí a espiritualidade nos contos, livros do André Luiz, Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno, o que que é? A justiça divina, ela é pautada em 2 braços. Então, o foco, o amor. A prática dela é a justiça e a caridade. Então, todas as ações divinas, elas estão com foco no amor, mas na prática, aquela ação tem que ser justa e caridosa. E o que seria isso na prática? Cada uma dessas 2 braços tem um tripé. O tripé da justiça, que a gente ainda está aprendendo a lidar, a gente ainda está aprendendo, por isso que a gente vem crescendo, é liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente tem que extrapolar a liberdade. Não. Se a gente aplicar de menos a liberdade, isso é ditadura. Se aplicar demais a liberdade, é bagunça. Então a gente está tentando achar esse equilíbrio. A mesma coisa é a igualdade. Igualdade de menos, a gente está subjugando pessoas. Mas igualdade demais, a gente está tratando todo mundo igual sem perceber as diversidades, sem perceber a diferença. A gente está aprendendo a lidar com... A gente foi lá e implementou, não, todo mundo tem que ser igual. Aí a gente implementa um sistema socialista, que todo mundo se veste igual, todo mundo ganha igual, todo mundo sei lá, e o ser humano falou, não deu, né? Porque nós não somos iguais. Deus cria na diversidade. Como é que vai ser todo mundo igual? Não, homem e mulher tem que ter igualzinho. Tá, mas o homem engravida? Fica 9 meses de gestação? Tem que amamentar uma criança? Não. Ah, mas o homem precisa ajudar. Precisa. Mas biologicamente nós somos diferentes, sim ou não? Vocês sabem a diferença, não precisa explicar, né? Então a gente tem que chegar nesse meio caminho. E a fraternidade? Fraternidade também tem que ser dosada. Esse é o tripé que a gente ainda está permeando, a gente está aprendendo. Que fraternidade de menos, a gente vive essa sociedade que nós temos, do egoísmo. Só que fraternidade demais também é ruim. Sabe por quê? Porque daí você fica dependente do Estado. Ah, não, alguém vai me dar um negócio e não vai favorecer a potencialidade individual. Então veja como a gente ainda está aprendendo. Por isso que a gente está só no braço. E a gente está lá, batendo cabeça, bate de um lado, faz 2000 anos, tenta de um jeito, tenta do outro, discrimina um, discrimina outro, para de discriminar, aprende a fazer, não sei o quê, e vamos crescendo. E a caridade? Caridade, Kardec fez a melhor pergunta. O que é caridade segundo Jesus? Ou seja, na tradução de hoje, lá no livro dos Espíritos, eu não quero saber a sua opinião. Manda um WhatsApp para Jesus e vê o que ele responde. Eu não quero saber a sua, nem a minha, nem a dos espíritos que estão ali se manifestando. Vai lá, pergunta para ele. E aí vem a resposta. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. É isso que você fez. E aí, o que acontece? A justiça humana, mas não está nem perto disso. Não consegue. Olha a diferença da justiça divina. Eu fui lá, sacaneei a Sandra. Roubei dela. Mas fiz o diabo com ela. Qual que vai ser a minha punição na justiça divina? Entre aspas. Eu vou lá... Primeiro eu tenho que passar pela situação para que eu aprenda o quanto dói aquilo que eu fiz, para que eu não faça mais. Então, quando a gente fala se você pegar lá o passo a passo, primeiro você tem que se arrepender. Não, eu me arrependo do que eu fiz. Depois eu tenho que expiar aquilo que eu fiz. A expiação, ela faz num caminho em que eu tenho que... Às vezes eu posso me arrepender de verdade, com sentimento, e nunca mais fazer. Isso é possível, mas é mais difícil no estágio que nós estamos, por isso que a gente passa por aquela dor. Aquela dor não é uma punição. Ela serve para que a gente fale assim, puxa, eu maltratei uma pessoa. Olha como dói ser maltratado. Eu nunca mais vou fazer isso, porque agora eu aprendi o quanto dói. Porque não tem aquela expressão do dia a dia que a gente fala, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece? Nunca esquece. E aí, porque às vezes a gente precisa, só assim que a gente realmente nunca esquece. E aí a gente passa por aquele momento. Aí o que acontece? Beleza, agora, então eu vou lá numa próxima encarnação e venho
com uma capacidade de negócio, monto o meu negócio, parari, parará e tal. E veja como não é assim, eu tenho que ser humilhado, eu tenho que perder. A Sandra tem que vir, que daí não é lei de talião celestial. A Sandra tem que vir agora na próxima encarnação e vai pegar tudo de mim e aí ela vai me punir. Não é isso. Isso é lei de talião celestial. Não é essa lei de talião. É justiça celestial. E o que é isso? Então, eu vou lá, sei que lá, evoluo, cresço, tenho um monte de dinheiro e tal, não sei o que lá. Veio uma enchente, veio um terremoto, veio uma Covid, não sei o que lá, eu perco tudo. E eu passo pela dor de perder. Puxa vida, olha como é perder. Eu não quero nunca mais fazer isso a alguém. Agora eu tô aprendendo, eu aprendi. E aí eu vou, nessa mesma encarnação, tô lá, reconstruo e tal, não sei o que lá, trabalho bastante, papapá, fico rico de novo. Aí vem a Sandra, minha filha. E ela vem, e a hora que ela nasce e tal, tem uma certa rejeição, né? Ela não pode me ver que ela chora, mas a gente vai desenvolvendo aquele amor, eu cuido e não sei o que lá. A hora que ela tá assim crescente, eu já tô cheio de dinheiro, eu morro. E todo mundo vira e fala, essa Sandra é sortuda, hein? Ó, herdou tudo do pai. Não herdou nada, eu tô devolvendo. Essa é a justiça divina. É devolver. Com base no amor, a gente desenvolveu o laço. Estou dando um exemplo aleatório. E pude devolver. Quando vocês acham que a justiça humana vai chegar? Porque não tem como. A justiça humana nem consegue chegar nesse nível, porque me conta, como é que o juiz vai devolver o irmão para aquele menino? Conta para mim como é que ele vai devolver. Ele vai lá agora, tá tudo bem, eu vou condenar a policial e essa condenação vai fazer o menino voltar. Não vai. Vou pegar aqui tua fala, que a gente já está se estendendo no nosso horário, mais do que a gente deveria. E eu queria colocar aqui o que eu gostaria aqui de trazer é quando você fala muito que a justiça humana nunca vai conseguir. A justiça humana não, mas a humanidade sim. Ah, sim. E eu acho que dentro dessa humanidade, o que a gente não pode esquecer é que tem um cara bacanudo que veio aqui, ralou o coco pra caramba e deixou um modelo pra gente. E tem no próprio livro dos Espíritos, ele diz, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Obviamente que o nosso modelo é Jesus. E tem uma citação que diz assim, ele vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, eis aí o homem que é justo, ele reconhece que ele é justo. Porque quereis crucificar? Ou seja, ele faz essa pergunta. Entretanto, deixa que o conduza ao suplício. Muitas vezes a gente reconhece a injustiça, e a gente lava as nossas mãos. E se a gente entender que a injustiça é uma forma que nos afasta ainda mais nesse caminho da nossa evolução, e isso envolve eu reconhecer que os meus têm mais importância, bem, uma história, se tiver que chorar uma mãe que não seja minha, quando a gente olha para isso, fatalmente esse conceito de justiça está muito lá, mais próximo de Talião do que a divina. A justiça humana não vai mudar, mas a humanidade tem toda a condição para isso. E é uma corrida que você faz com você mesmo, né? O quanto que você se esforça para olhar para aquela situação de uma forma diferente. Teve uma situação que a Marisa me deu um aprendizado que foi muito bacana. Esse que me marca mais. É que você é um arcanjo. Quando teve aquele menino que foi naquela escola de Parkland e ele atirou em todo mundo, a Marisa falou, graças a Deus, que hoje ele só conseguiu atirar nessas pessoas. E olha que nobreza dele ter se entregue à polícia. Quando eu olhei aqui, eu falei assim, Marisa, tá louca. Agora, aí quando ela começou a falar, pensa que esta pessoa, para chegar aonde ela chegou, o quanto que ela já caminhou.
Então, às vezes, a nossa visão de justiça ainda é muito míope. Lembrando, gente, que a vida é um deserto do Saara e a gente é um grão de areia. E claro, que como grão a gente compõe o deserto, mas a gente precisa ir galgando, aglutinando conhecimento para a gente ter a dimensão